No final de semana aqui no Brasil, no domingo, teve uma pequena manifestação na Avenida Paulista de apoio a Bolsonaro, contra Lula, uma manifestação que foi até chamada aí por integrantes da extrema-direita no Brasil. E o resultado, tem até muita gente no chat falando disso. Enquanto isso, aqui no Brasil, a direita já não tem mais força, Bolsonaro não tem mais força. Vamos discutir isso, porque é bem interessante. Esse ato que aconteceu na Avenida Paulista nesse final de semana, no domingo, na verdade, na tarde de ontem, foi um protesto em São Paulo contra Lula e também contra o ministro Alexandre de Moraes do STF. Foi um movimento, de certa maneira, esvaziado, o protesto que tomou um espaço pequeno em frente ao MASP, não contou com a presença do ex-presidente Bolsonaro, nem de grandes nomes da extrema-direita. O mote da manifestação foram os pedidos de impeachment de Lula e de Moraes. O protesto não teve adesão dos principais políticos, como o governador Tarcísio, foram os deputados federais, o Marcel Van Hatten e a Carla Zambelli, que marcaram presença no ato. E ela, que de certa maneira está isolada um pouco dentro do próprio bolsonarismo, ela que chamou as pessoas das redes sociais, mas o que a gente viu foi uma manifestação muito esvaziada, inclusive com as imagens aqui, ó, quando a gente olha as imagens aqui do jornal Folha de São Paulo em relação a esse ato, que foi um pouco esvaziado ali, ó. Tinham poucas pessoas na frente do MASP e isso aí tá sendo assunto nas redes sociais, fazendo uma comparação que a extrema-direita aqui no Brasil não está com tanta força como na Europa. Bora refletir sobre isso, Josias e Thales. Bom dia, Josias. Bom dia, Fabíola. Bom dia, Thales. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Bom dia, Thales. Bom dia, Fabíola. Bom dia, Josias. Bom dia para toda a audiência. Vamos lá, Josias. Essa força da extrema-direita na Europa não é vista aqui no Brasil? Bom, ela está presente no Brasil também, Fabíola. E essa força não pode ser medida por um ato mal convocado, mequetrefe. O Bolsonaro já mostrou que tem a capacidade de reunir multidões, né? E o resultado da última eleição mostrou que a ultradireita tem uma força expressiva no Brasil. Agora estamos assistindo a esse movimento na Europa, né? O avanço da ultradireita na eleição para o Parlamento Europeu deixou os líderes políticos do chamado Velho Continente numa posição inusitada. Mal comparando, Fabiola, é como se esses líderes europeus tivessem despencado do alto de um edifício de 20 andares, e ali na passagem do 10º para o 9º andar, eles exclamassem aliviados, até aqui tudo bem, mas estão caindo. Então, a centro-direita não perdeu a maioria no Parlamento Europeu, mas o eleitorado como que impôs a inclusão das cartas desse conservadorismo nacionalista, arcaico, no baralho das composições políticas na União Europeia. Isto é ruim para o mundo e é pior para o Brasil. Esse vapor que está sendo soprado desde a Europa embaçou a agenda externa do Lula. O acordo comercial da União Europeia com o Mercosul, por exemplo, que estava adormecendo numa cova aberta, e agora essa extrema-direita fortalecida vai cuidar de jogar terra em cima dessa cova. O Planalto, nesse momento, tem que eleger uma nova prioridade, vai ter que ralar para que esse protecionismo aguçado nessa eleição que terminou no final de semana não afete o desempenho das exportações brasileiras. A Europa é a segunda maior parceira comercial do Brasil depois da China. E como se tudo isso fosse pouco, essa direita radical roubou ali alguma coisa como 2 dezenas de assentos da bancada verde lá no Parlamento Europeu. E não são nem um pouco negligenciáveis os riscos de que esse movimento de extrema-direita acabe atenuando a consciência climática das potências europeias no momento em que o Brasil está se equipando para sediar, no ano que vem, a COP23. E o mundo está assistindo, Fabiola, um crescimento do populismo e do conservadorismo extremo. O Brasil não está alheio a isso. E esses 2 fenômenos rosnaram agora, no final de semana, para os principais líderes europeus. E entre os derrotados estão lá o Olaf Scholz, o alemão, né, o francês Emmanuel Macron, que inclusive dissolveu o parlamento, como a gente analisou há pouco aí, com os nossos representantes lá
na cobertura jornalística da Europa, né? E como numa evidência de que há males que vem para pior, essa lufada conservadora da Europa chega na hora em que parte do eleitorado dos Estados Unidos flerta com a ideia de devolver o Donald Trump à Casa Branca. E no Brasil, o Bolsonaro, os seus devotos estão esfregando as mãos, porque esse movimento vai, evidentemente, ter reflexo aqui dentro. Agora, não se pode medir o poder de fogo do Bolsonaro por uma manifestação convocada de improviso por parlamentares que não têm a mesma força do Bolsonaro. Bolsonaro, quando quer, se junta, convoca, leva a gente para a rua. Isso tudo vai ter influência, Fabíola, já está tendo influência, e vai ter influência, evidentemente, na rotina política do Brasil.